올라, 네, 반갑습니다. É muito prazer em vê-los de novo. 네, 오늘은 지극히 작은 것의 중요성이라는 말씀의 제목으로 함께 말씀을 살펴보겠습니다. Hoje vamos verificar a palavra com o tema de que importância das coisas mínimas. 로마서 5장 12절을 보겠습니다. Vamos ver juntos Romanos capítulo 5, versículo 12. 로마서 5장 12절입니다. Romanos capítulo 5, versículo 12. 네, 읽어보겠습니다. 읽어주세요. E diz: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. 성경은 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔다고 말씀하고 있습니다. A Bíblia está dizendo que o pecado entrou no mundo por um homem. 오늘은 말씀을 통해서 지극히 작은 것이 얼마나 중요한지에 대해서 함께 생각해 보겠습니다. Então vamos pensar juntos quão importante são as coisas mínimas através da palavra. 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔습니다. Por um homem entrou o pecado no mundo. 그 한 사람은 아담입니다. Esse um homem é o Adão. 아담 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔습니다. Por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. 그리고 죄로 말미암아 사망이 왔습니다. E pelo pecado chegou a morte. 아담 한 사람의 하나의 죄로 말미암아 모든 사람이 죄인이 되었습니다. Por um pecado de uma pessoa, Adão, todos se tornaram os pecadores. 그리고 사망이 모든 사람에게 이르렀습니다. Também veio a morte para todos. 아담 한 사람의 범죄로 말미암아 모든 사람이 죄인이 되었고 하나님의 심판을 받고 지옥에 갈 수밖에 없는 운명이 되었습니다. Por um pecado de uma pessoa, Adão, todas as pessoas se tornaram pecadores e eles, todas essas pessoas têm o destino de entrar no inferno. 자, 로마서 15장 18절 19절에 봅니다. Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19. 로마서 5장 18절 19절을 읽어주십시오. Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19, que diz: Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. 여기 이 두 사람이 나옵니다. Aqui aparece duas pessoas. 한 사람은 아담이고요. Uma pessoa, um homem é Adão. 다른 한 사람은 예수님입니다. E outro homem é Jesus. 아담 한 사람의 한 범죄로 말미암아 모든 사람이 죄인이 되었습니다. Por uma só ofensa de uma pessoa, Adão, todos se tornaram pecadores. 그러나 의의 한 행동으로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀습니다. Mas, pela obediência de muitos serão feitos justos. Chegaram à vida. 아담 한 사람으로 말미암아 모든 사람이 죄인이 되었는데요. 다른 한 사람으로 말미암아 많은 사람이 의인이 되었습니다. Por um homem, Adão, todas as pessoas se tornaram pecadores, mas por outra pessoa, Jesus, todas as pessoas se tornaram justos. 아담의 불순종으로 많은 사람이 죄인이 되었습니다. Pela desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores. 그러나 예수님 한 사람의 순종하심으로 말미암아 많은 사람이 의인이 되었습니다. Mas pela obediência de Jesus, então muitos serão feitos justos. 한 사람이고 한 행동인데요. 영향력은 엄청납니다.
homem e uma ação, mas tem grande influência. 로마서 누가복음 16장입니다. Vamos ver Lucas, capítulo 16. 누가복음 16장 10절입니다. Lucas, capítulo 16, versículo 10. Que diz: Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. 자, 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성된다고 하셨죠. Está dizendo: E quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. 작은 것에 충성된 자가 큰 것에도 충성되다는 말입니다. Isso quer dizer que quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. 반대로 작은 것에 충성되지 않으면 큰 것에도 당연히 충성되지 않다. Ao contrário, quem não é fiel no mínimo, também não é fiel no muito. 하나님께서는 말씀을 통해 우리에게 큰 것을 강조하지 않으십니다. O Senhor Deus não nos enfatiza sobre as coisas grandes para nós através da palavra, 작은 것을 강조하십니다. mas nos enfatiza sobre as coisas pequenas. 작은 것에 충성이 되었을 때 큰 것에도 충성할 수 있습니다. Quando a gente é fiel no mínimo, a gente pode ser fiel no muito. 작은 것에 순종이 안 되는 사람은 큰 것에도 순종이 될 수가 없겠죠. Quando não é fiel no mínimo, não pode ser fiel no muito, né? 그러나 누가복음 16장 10절에 기록되어 있는 지극히 작은 것은 이 문맥상으로 살펴보면 물질을 말합니다. Aqui, Lucas, capítulo 16, versículo 10. Então, segundo parágrafo, aqui o mínimo, essa palavra significa os bens materiais. 그러나 이것은 물질에만 적용되는 것은 아니겠습니다. Mas não somente significa os bens materiais, 구원받은 사람의 삶 전체에 해당합니다. mas também a vida inteira da pessoa salva. 미가서 6장입니다. Vamos ver Miqueias, capítulo 1. 미가서 6장 8절입니다. Miqueias, capítulo 1, capítulo 6, versículo 8, que diz: Ele te declarou, homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames e andes humildemente com o teu Deus. 하나님이 사람에게 원하시는 것은 무엇일까요? Então, o que o Senhor Deus deseja para as pessoas? 엄청나게 큰 것을 요구하시지 않습니다. Ele não pede as coisas muito grandes, 의를 행하는 것, mas praticar a justiça, 그리고 사랑하는 것, amar 하나님을 사랑하고 o Senhor Deus 주변 사람들에게 선을 행하는 것. e fazer boas obras para as pessoas próximas. 물론 주변 사람들에게 행하는 가장 큰 선은 그 사람이 구원받도록 하는 것입니다. É claro que o melhor para as pessoas próximas é fazer as pessoas serem salvas. 하나님의 말씀을 전해줘서 그 사람이 믿음으로 말미암아 천국에 갈 수 있도록 도와주는 것이 하나님 보셨을 때는 가장 선한 일입니다. Pregar a palavra de Deus e ajudar a pessoa a acreditar e pela fé para ele entrar no céu. Isso é o melhor aos olhos do Senhor Deus. 사람에게 선을 행하기에 앞서서 훨씬 더 중요한 것은 하나님을 사랑하고 하나님의 뜻을 올바로 아는 것입니다. Então, antes de fazer o bem aos homens, o que é mais importante? Conhecer corretamente a vontade de Deus e amar Deus. Essa coisa é mais importante. 하나님을 사랑하는 그 사랑으로 주변 사람을 사랑하는 것이 신앙입니다. Pelo amor de Deus, amar os outros, isso é a fé. 그리고 겸손히 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐. E também andes humildemente com o teu Deus. 겸손한 마음으로 하나님과 함께 행하는 것을 하나님은 원하십니다. O Senhor Deus
quer andar andar com humildade com Deus. 어떤 사람이 하나님과 동행할 수 있을까요? Qual tipo de pessoa pode andar com Deus? 겸손이라고 그랬죠. Aqui aparece humildemente, né? 하나님과 동행하기 위해서는 겸손이 필요합니다. Para andar com Deus, então humildade é necessária. 왜냐하면 하나님은 겸손한 분이시기 때문입니다. Por quê? Porque o Senhor Deus é quem é humilde. 아담 한 사람의 범죄로 말미암아 모든 사람이 죄인이 되었습니다. Por pecado de uma pessoa, Adão, todas as pessoas se tornaram pecadores. 그래서 아담이 선악과를 따먹은 그 하루는 인류 역사에 막대한 영향력을 미쳤습니다. Por isso, o dia em que Adão ele comeu o fruto do bem e do mal, esse dia influenciou grandemente a história humana. 다윗 아실 겁니다. Acho que vocês já sabem do Davi. 하나님께서 다윗의 생애를 평가하셨습니다. O Senhor Deus avaliou a vida de Davi. 다윗의 생애는 한마디로 요약하면 하나님의 마음에 합한 사람이었습니다. Se resumir a vida inteira de Davi com uma palavra, então será assim: é o homem conforme o coração de Deus. 그러나 다윗은 그의 생애 가운데에서 큰 죄를 범했습니다. Mas Davi ele cometeu grande pecado na vida dele. 큰 죄를 한 번 범했습니다. Ele cometeu grande pecado uma vez, 바로 간음죄였죠. foi adultério, né? 부하의 아내 밧세바를 취한 것입니다. Ele tomou a mulher do seu oficial, Batseba. 다윗은 다른 사람의 아내를 취한 그 하나의 범죄로 인해서 엄청난 징계를 받았습니다. Ele tomou uma mulher de outra pessoa, por causa dessa transgressão, ele foi castigado. 먼저 밧세바가 낳은 아이가 죽었습니다. Primeiramente, o filho que Batseba gerou, esse filho morreu. 그리고 아들 암논이 배가 다른 자매의 다말을 범했습니다. E também o filho de Davi, Amnon, ele tomou e cometeu o adultério contra Tamar. 집안에서 간음이 일어난 거죠. Então, isso quer dizer que aconteceu o adultério na família dele, né? 그리고 다말의 오라비 압살롬이 이에 대한 앙심을 품고 암논을 죽였습니다. E também, irmão de Tamar, Absalom, ele matou Amnon por causa da vingança. 집안에서 간음과 살인이 일어났죠. Então, na família, aconteceu o adultério e homicídio. 나중에 다윗은 아들 압살롬의 반역으로 왕궁에서 쫓겨났습니다. E depois, o Davi, ele foi expulso do palácio por causa da traição do seu filho Absalom. 물론 하나님 앞에서 회개했기 때문에 결국 다시 돌아왔습니다. Claro, então, já que ele se arrependeu perante Deus, então ele conseguiu voltar. 그러나 한 번의 범죄로 인해서 다윗이 치러야 할 대가는 너무나도 끔찍했습니다. Mas por causa de pecado, Davi, ele pagou grande preço, muito horrível. 아담 한 사람 참 중요하죠. Homem, Adão, é muito importante, né? 한 사람 다윗 엄청 중요하죠. Homem, Davi, também é muito importante. 아담이 선악과를 따먹은 그 하루 너무나도 영향력이 크죠. O dia em que Adão ele comeu o fruto do bem e do mal, influencia muito, não é? 다윗이 밧세바를 취했던 그 하루 엄청난 결과를 낳았죠. E também dia em que Davi tomou Batseba também deu grande resultado. 아담의 하나의 죄, 다윗의 하나의 죄, 너무나도 끔찍한 결과를 낳았습니다. Através de pecado de Adão e pecado de Davi, realmente deu resultado muito horrível. 반면 예수님 한 사람의 순종하심으로 말미암아 모든 사람이 의인이 되었죠. Ao contrário, pela obediência de Jesus, todos se tornaram justos, né?
예수님 한 사람의 순종으로 모든 사람이 하나님의 자녀가 될 수 있습니다. Pela obediência de uma pessoa, Jesus, todos podem ser os filhos de Deus. 죄로 인해서 지옥 갈 수밖에 없는 죄인인데요. Todos, na verdade, são os pecadores que precisam entrar no inferno por causa do pecado deles. 그 운명을 깨닫고 회개하고 그리고 예수님께서 십자가에 못 박히셔서 내 모든 죄를 대속하셨다는 사실을 우리는 알게 됩니다. Nós se arrependemos e percebemos o nosso destino e sabemos que o Senhor Jesus foi crucificado e resgatou todo o nosso pecado. 예수님께서 내 모든 죄, 지금까지 지은 죄, 앞으로 지을 죄, 내 모든 죄를 십자가에서 대신 담당하셨다는 사실을 믿으면 우리는 그 믿음으로 말미암아 누구든지 천국에 갈 수 있습니다. Quando acreditar em que o Senhor Jesus tirou todo o meu pecado, o pecado do passado, o pecado do futuro e todo o meu pecado que eu já tinha e vou cometer no futuro também. 예수님, E se acreditar nisso, então pela fé podemos entrar no céu. 예수님께서 영원한 속죄를 이루셨잖아요. Jesus ele efetuou uma eterna redenção, não é? 예수님께서 십자가에 못 박히신 그 하루는 인류 역사에 엄청난 영향을 미쳤습니다. O dia em que o Senhor Jesus foi crucificado realmente influenciou grandemente a história humana. 예수님 한 사람의 순종이죠. Isso é a obediência de uma pessoa de Jesus. 의의 한 행동입니다. Isso é uma ação do justo. 예수님 한 사람의 순종하심으로 말미암아 많은 죄인들이 예수님을 믿고 천국에 갈 수 있는 길이 열렸죠. Pela obediência de uma pessoa de Deus, então o caminho de entrar no céu se abriu para todos os pecadores. 그리고 예수님을 믿는 사람들의 삶이 변화되었습니다. E também a vida das pessoas que acreditam em Jesus se transformou. 예수님을 믿은 사람들은 그 후에 하나님의 뜻과 영광을 위해서 살다가 주님 앞에 하늘로 올라갔습니다. As pessoas que acreditam em Jesus, vivendo pelo Senhor Deus, e eles foram embora para o céu. 지금도 예수님의 순종하심으로 말미암아 구원받은 사람들이 이 땅에 살아있고 역시 하나님의 뜻과 영광을 위한 삶, 변화된 삶을 살고 있습니다. Pela obediência de Jesus, agora também existem as pessoas salvas nessa terra e elas estão vivendo uma vida transformada. 예수님 한 사람의 영향력 엄청 크죠. A influência de homem, Jesus, é realmente muito grande, né? 예수님 한 사람의 순종하심으로 말미암아 많은 사람이 하나님의 자녀가 되었고 그리고 삶이 변화되었습니다. Pela obediência de homem, Jesus, então muitas pessoas se tornaram os filhos de Deus e a vida deles também se transformaram. 그렇다면 구원받은 한 사람의 삶은 얼마나 중요할까요? Então, quão importante é a vida da pessoa salva? 구원받은 사람은 하나님의 뜻과 영광을 위해서 삽니다. A pessoa salva, ele vive pela glória e a vontade de Deus. 이 나라, 이 땅에 있는 나라를 위해 사는 것이 아니고 하나님의 나라를 위해서 살아가는 사람들이죠. Eles não vivem pelo país dessa terra, mas sim, eles vivem pelo país, reino de Deus. 그래서 구원받은 한 사람의 삶은 어떤 정치가, 대통령, 왕보다도 더 중요합니다. Por isso, a vida de uma pessoa salva é muito mais importante do que a vida de político, ou de presidente, ou de rei. 그렇죠. Não é? 구원받은 한 사람의 하루는 어떤 정치가, 대통령, 왕의 하루보다 더 중요합니다. Dia de uma pessoa salva é muito mais importante do que dia de político, de rei, de presidente. 성경을 통해 우리는 지극히 작은 것이 얼마나 중요하며 또한 얼마나 큰 영향력을 가지고 있는지 알게 됩니다. Através da Bíblia, nós podemos saber quão importante
as coisas mínimas e também como essas coisas mínimas são influenciadas. 한 사람 중요합니다. Homem é importante. 하루 중요합니다. Dia é importante. 하나의 범죄 영향력이 큽니다. Pecado tem grande influência. 하나의 순종 엄청나게 영향력이 큽니다. E também uma obediência tem grande influência. 전도서 10장 보겠습니다. Vamos ver Eclesiastes capítulo 10. 전도서 10장 Eclesiastes capítulo 10. 전도서 10장 1절 읽겠습니다. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Vamos ler. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e utilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra, pouco de estultícia. 죽은 파리 한 마리가 향기름으로 악취가 나게 한다고 합니다. Uma mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento. 적은 우매가 지혜와 종기로 패하게 하느니라. Assim é para o famoso, em sabedoria e em honra, pouco de estultícia. 죽은 파리 한 마리, 적은 우매, 모두 다 작은 것이 큰 영향력을 가지고 있다고 말씀하는 것입니다. Uma mosca morta e pouco de estultícia. Tudo isso quer dizer que as coisas mínimas têm grande influência. 하나님은 성실하십니다. O Senhor Deus é sincero. 오늘도 변함없이 해를 동쪽에서 떠오르게 하셨습니다. Hoje também ele fez o sol nascer do leste sem mudar. 하나님께서 성실하시다면 구원받은 하나님의 자녀도 성실해야 합니다. Já que o Senhor Deus é o sincero, então o Filho de Deus, a pessoa salva, também tem que ser sincera. 하나님께서는 게으른 사람을 좋아하지 않으십니다. O Senhor Deus não gosta do preguiçoso. 로마서 12장 11절입니다. Romanos capítulo 12, versículo 11. 로마서 12장 Romanos capítulo 12, 11절 versículo 11, que diz: Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. 부지런하라. Seja fervoroso. 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. 부지런한 사람을 하나님은 좋아하십니다. O Senhor Deus gosta da pessoa diligente. 물론 무엇을 위해서 부지런하느냐, 그건 또 중요한 문제죠. Então, para que tem que ser diligente? Isso também é importante. 하나님의 뜻과 영광을 위해서 부지런하고 성실하게 살아가는 사람을 하나님은 기뻐하십니다. O Senhor Deus se agrada através da pessoa que vive pela glória e vontade do Senhor Deus de forma diligente. 전도서 10장 다시 보겠습니다. Vamos ver de novo Eclesiastes capítulo 10, 18절입니다. versículo 18. 네, 읽어주십시오. Que diz: Por muita preguiça se enfraquece o teto e pela florição das mãos a casa goteja. 게으른즉 석가래가 퇴락한다. Por muita preguiça se enfraquece o teto 손이 풀어진즉 집이 새느니라. e pela florição das mãos a casa goteja. 이 말씀을 통해서 하나님은 게으른 것, 성실하지 않은 것을 경계하라고 말씀하십니다. Então, através dessa palavra, o Senhor Deus alerta as coisas preguiçosas e as coisas não sinceras. 하나님을 닮아야 할
구원받은 사람은 하나님을 닮아서 성실해야 합니다. As pessoas salvas que precisam ser parecidos com o Senhor Deus têm que ser sinceros como Deus. 꾸준해야 합니다. E eles têm que ser persistentes. 부지런해야 합니다. E eles têm que ser diligentes. 디모데전서 4장입니다. Vamos ver 1 Timóteo capítulo 4, 디모데전서 4장 7절입니다. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, que diz: Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. 망령되고 허탄한 신화를 버리고 경건에 이르기를 연습하라. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. 하나님 앞에 버려야 할 것들은 버려야겠죠. Então, temos que abandonar as coisas que precisamos abandonar perante Deus, né? 그리고 경건에 이르기를 연습하라고 말씀하십니다. E também aqui está dizendo, exercita-te a ti mesmo em piedade. 연습하라는 것은 꾸준히 하라는 말이거든요. Exercitar-se é igual a fazer isso de forma persistente. 지금 일본에서 올림픽이 열리고 있잖아요. Agora tem jogo olímpico no Japão, né? 도쿄에서 열리고 있잖아요. No Tóquio tem esse Jogos Olímpicos. 운동선수들은 금메달을 따기 위해서 얼마나 많이 훈련합니까? Então, quantas vezes atletas eles treinam para ganhar a medalha de ouro? 하나님께서는 구원받은 사람들에게 경건을 훈련하라고 말씀하십니다. Então, o Senhor Deus fala para as pessoas salvas, para eles se exercitar em piedade. 그래서 매일 기도해야 합니다. Por isso, temos que orar todos os dias. 아침에 일어나면 기도하고, 밥 먹기 전에 기도하고, 또 잠들기 전에도 기도해야 합니다. De manhã, quando se acordar, tem que orar. E antes de comer, também tem que orar. E antes de dormir, tem que orar. 언제 기도해야 할까요? Então, quando precisamos orar? 성경은 항상 기도해야 할 것을 말씀하십니다. A Bíblia diz que precisamos orar sempre. 데살로니가전서 5장 17절에 쉬지 말고 기도하라고 하십니다. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz, orai sem cessar. 항상 기도하라는 말이에요. Isso quer dizer que precisa orar sem cessar, sempre. 그래서 저희들 할 수 있는 한 생활 가운데 힘들고 어려운 일을 만났을 때 기도해야 합니다. Quando a gente passa a dificuldade na nossa vida, temos que orar no máximo. 우리의 하루의 삶 가운데 기도가 훈련이 되어야 합니다. Na nossa vida, no nosso dia, temos que treinar com essa oração. 어떤 일을 만났을 때 내 생각과 내 방법으로 문제를 해결하는 것은 그리스도인의 방법이 아닙니다. Quando se encontrar com problema, resolver e solucionar esse problema com meu próprio pensamento e o meu próprio jeito, isso não é jeito do cristão. 구원받은 사람이 문제를 해결할 수 있는 가장 좋은 방법은 바로 두 손을 모으는 것입니다. A melhor maneira de resolver o problema para as pessoas salvas é reunir as duas mãos. 기도하는 것이죠. Ou seja, orar. 말씀도 연습해야겠죠. E temos que treinar com a palavra também. 말씀의 연습이 되어 있어야 합니다. Temos que treinar com a palavra. 아침에 일어나면 말씀. Quando se acordar, a palavra. 생활 가운데 말씀. E no meio da vida, a palavra. 교회에 말씀 있으면 적극적으로 참여하고. Quando tem sermão na igreja, então temos que frequentar mais. 말씀을 잘 듣고. Ouvindo bem a palavra. 그리고 개인적으로 말씀을 읽고. 묵상하고 공부해야 합니다.
lendo pessoalmente a palavra e tem que meditar na palavra e estudar ela. 우리 형제자매님들 공부하는 거 좋아하세요? Então, os irmãos, vocês gostam de estudar? 공부해야 합니다. Tem que estudar. 특별히 하나님의 말씀 성경은 정말 공부해야 합니다. Em particular, realmente tem que estudar a palavra de Deus, a Bíblia. 또 모임에 참석하는 것도 훈련이 되어 있어야 합니다. E também tem que treinar em frequentar a reunião. 그래서 교회의 모임을 중심으로 내 스케줄을 짜는 것이 연습이 되어 있어야겠죠. Por isso, precisa fazer o compromisso e fazer a agenda no meio da reunião da igreja. 구원받은 지 얼마 되지 않았을 때는요, 이 교회 모임을 중심으로 스케줄을 잘 짜지를 못합니다. Há pouco tempo que foi salvo, então é difícil, não dá para fazer a agenda, os compromissos no meio da reunião da igreja. 그래서요, 모임이 있는데 이 모임이 있는지를 몰라요. 잊어버려요. Por isso, na verdade, tem a reunião na igreja, mas essa pessoa se esquece de que existe a reunião na igreja. 그래서 오늘 저녁에 교회에서 봐요. 그러면 교회에서 무슨 일 있어? 그래요. Por isso, se alguém perguntar, até hoje à noite na igreja, então, esse tipo de pessoa pergunta, será que tem alguma coisa na igreja? 연습이 되어 있어야겠죠. Tem que ser treinado, né? 전도하는 것도 훈련이 되어 있어야 합니다. Também tem que ser treinado em pregar. 누구를 만나든지, 전도해야겠다. Eu preciso pregar para qualquer pessoa. 입을 열고, 찾아가고, 또 다른 방법으로 또 전도해보고, 최선을 다해야겠죠. Abrindo a boca e visitando e estudando outra maneira de pregar. Tem que praticar, né? 그리스도인은 작은 것을 소중하게 여기고 작은 것에서부터 실천하는 삶을 살아야 합니다. O cristão tem que valorizar as coisas mínimas e tem que praticar a partir das coisas mínimas. 말씀을 통해 우리는 작은 것이 얼마나 중요하며 큰 영향력이 있는지 알게 됩니다. Através da palavra, podemos saber quão importantes são as coisas mínimas e quão influenciável são as coisas mínimas. 한 사람, 하루, 하나의 순종과 불순종. Homem, dia, uma obediência e uma desobediência. 하나님께서 성실하신 분이시기 때문에 구원받은 사람 역시 성실하길 원하십니다. Já que o Senhor Deus é sincero, então Deus quer que a pessoa salva também seja sincera. 점점 더 하나님 앞에 충성된 사람이 되어가는 것, 그것이 바로 신앙의 성장이겠죠. Cada vez mais ser leal diante do Senhor Deus. Isso é o crescimento da fé. 지극히 작은 것을 중요하게 여기고 작은 것부터 꾸준히 실천하는 삶을 통해서 우리는 하나님을 닮아갈 수 있습니다. Valorizando as coisas mínimas e praticando elas de forma persistente, podemos ser parecidos com Deus. 하나님께서는 오늘도 나에게 하루라는 기회를 주셨습니다. O Senhor Deus me deu uma chance de dia. 나는 어떤 하루를 보내야 할까요? Então, eu preciso passar qual dia hoje? 아담과 같은 하루? O dia como o dia de Adão? 다윗의 하루? O dia como o dia de Davi? 아니면 예수님과 같은 하루? O dia como se fosse dia de Jesus? 로마서 6장입니다. Romanos capítulo 6. 로마서 6장 12절입니다. Romanos capítulo 6, versículo 12. 로마서 6장 12절 13절을 읽겠습니다. Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13, que diz: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal,
para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. 구원받은 사람은 이제 산자입니다. A pessoa salva é o vivo. 예수님의 십자가의 대속하심으로 말미암아 그 사실을 믿고 영혼이 살아났죠. Pela redenção da cruz de Jesus, acreditou nisso e o Espírito ficou vivo. 예수님을 믿을 거냐 믿지 않을 거냐 선택입니다. Acreditar em Jesus ou não é uma escolha. 예수님을 믿으면 천국에 가고 예수님을 믿지 않으면 지옥에 가잖아요. Se acreditar em Jesus, então vai ao céu. Se não acreditar em Jesus, então vai ao inferno, né? 구원받은 사람에게도 선택이 있습니다. E para as pessoas salvas, também tem uma opção de escolher. 그것은 나의 삶을 죄에게 드릴 것이냐 아니면 하나님께 드릴 것이냐. Então, dar a minha vida para o pecado ou para Deus? 구원받은 사람은 그 삶을 죄에게 드려야 될까요? 아니면 하나님께 드려야 할까요? Então, para a pessoa salva, ele precisa dar a sua vida para o pecado ou precisa dar a sua vida para o Senhor Deus? 하나님께 드려야 합니다. Precisa dar a sua vida para Deus. 너의 지체를 의의 병기로 하나님께 드리라. Apresentai-vos a Deus, os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. 의의 병기가 무엇일까요? O que são instrumentos de justiça? 하나님의 뜻을 이루는 도구가 된다는 것입니다. E isso é instrumento de cumprir a vontade de Deus. 물론 하나님의 뜻은 더 많은 사람들이 구원을 받아서 천국에 가는 것이죠. É claro que a vontade de Deus é que muito mais pessoas são salvas para eles entrem no céu, né? 구원받은 사람에게 선택이 있습니다. Tem uma opção das pessoas salvas. 나의 삶을 죄에 드릴 것이냐 아니면 하나님께 드릴 것이냐. Dar a minha vida ao pecado ou dar a minha vida ao Senhor Deus. 예수님은 하나님께 자기 자신을 드리셨죠. Jesus, ele deu a si mesmo ao Senhor Deus, né? 구원받은 사람은 이제 그 삶을 죄에게 드리는 것이 아니라 예수님처럼 하나님께 드려야 하겠습니다. Agora, então, a pessoa salva não precisa dar a sua vida para o pecado, mas tem que dar a sua vida ao Senhor Deus. 하나님께 드리는 삶이 되어서 하나님의 뜻과 영광을 이루는 의의 도구가 되어야 합니다. Tem que dar a sua vida ao Senhor Deus e tem que ser o instrumento de justiça, de cumprir a vontade de Deus. 오늘은 지극히 작은 것의 중요성에 대해서 함께 생각해 보았습니다. Hoje já pensamos juntos sobre a importância das coisas mínimas. 하나님의 말씀과 뜻을 마음에 새기고 순종하는 나 한 사람, 순종하는 나의 하루가 되기를 기도합니다. Então, estou orando para que seja um dia e uma pessoa que obedece através da palavra. 예수님의 은혜 안에서 늘 평안하세요. Então, no meio da graça de Jesus, seja com paz sempre.